que vem mantendo o seu padrão de ensino. Bom, eu tomei parte dentro dessa entidade, Departamento de Geografia, eu fui diretor de instituto, fui chefe de departamento, tomei parte do conselho universitário, representei o nosso departamento em congressos, fiz parte de colegiado, tomei parte em concursos dentro da UF, fora da UF, de vez em quando eu sou convidado para tomar parte em concurso na Universidade de Brasília. E outra coisa também muito interessante é acerca de uma pergunta que foi feita pelo Cláudio sobre o problema dos currículos. De fato, houve uma evolução na geografia. E essa evolução é no sentido de que hoje a coisa é muito mais prática. No passado, a nossa formação era muito acadêmica, então nós tínhamos uma formação muito globalizante, e hoje não. Hoje o nosso aluno ele aceita com certas restrições esse tipo de formação, ele é mais exigente naquilo que interessa. Mas, às vezes, há uma necessidade do aluno ter um conhecimento globalizante, porque nós não podemos apenas saber aquilo que interessa para a gente, e sim o conjunto da coisa e como essas coisas se interagem. E por isso eu digo a vocês, eu tive a felicidade de trabalhar na física e na humana e fazer essa junção. Eu andei por dentro da cartografia, trabalhei com a parte de fotografias aéreas, trabalhei na parte de planejamento, depois andei um pouco na geoquímica, dei essa parte de sedimentologia. De forma, então, dentro dessa parte física e ligando com a parte humana, eu circulei muito e, em função disso, minha visão é uma visão muito eclética, não é uma visão muito bitolada, que é o grande problema hoje do interesse do aluno. Seja porque o mundo cresceu muito rápido e as informações hoje elas são em grande quantidade e o aluno não tem condições de aceder a toda ela porque a vida hoje é difícil, ele trabalha, uma série de problemas, seja porque ele é mais orientado para determinado assunto, então ele acha que só aquele assunto que ele gosta é que é importante. Quer dizer, nós não podemos perder de jeito nenhum essa noção de conjunto da realidade e que esse conjunto é um conjunto vivo, isso é muito importante. Então, a geografia física, a geografia humana, uma geografia econômica, a parte de cartografia, nós não podemos fazer geografia se nós não dermos cartografia para o nosso aluno tem que saber se orientar, ele tem que saber um problema de escala, ele tem que pegar uma carta e conseguir ler essa carta. Ele não pode olhar a carta e achar que aquilo não tem valor para ele. Tem, a carta tem um valor muito grande. E aí eu digo uma experiência que eu tenho do IBGE, eu participei de 2 atlas feitos para o MEC, o atlas da FAI. Esses atlas são muito completos, mas às vezes eles são até complexos em função da formação dos professores no interior do Brasil. Então, o professor olha aquilo, ele não teve boas aulas de cartografia, ele não teve no seu curso uma utilização em grande parte dos atlas, então ele olha aquilo, para ele tem medo, então ele guarda, ele nem utiliza. E o aluno sai com uma falência, uma falta, vamos dizer, de saber as coisas, um problema de distância, um problema de escala. Ele não sabe, porque o próprio professor tem deficiência. E quando o IBGE fez o Atlas, uma das coisas que era importante era que depois as equipes tinham que se juntar com os professores, com os inspetores e orientar o próprio professor como utilizar esse material. Quer dizer, isso nos nossos alunos aqui da Fluminense, nós não tivemos esse problema porque o estudo sempre foi integrado. E das excursões também, nós sempre utilizamos as cartas, nós utilizamos a utilização da bússola, fotografias para congelar determinados fatos. Quer dizer, tudo isso, então, permitiu ao aluno ter uma boa formação, coisa que nem sempre ocorre atualmente. Quer dizer, então hoje a geografia, de um lado, voltou muito para especializações, e é muito interessante porque a Fluminense, os nossos alunos são muito bem formados na parte de professorado, na parte didática, enquanto que a Federal do Rio de Janeiro
evoluiu mais para a parte física. Tem a parte humana também, mas uma pleiade muito maior de geógrafos físicos, então eles deram um apoio maior na parte física. A Fluminense mais na parte humana, econômica, principalmente atualmente, né? E com isso forma, assim, duas escolas, mas eu acho que o importante não é ter duas escolas, é a integração dessas escolas. E por isso é que eu disse, deveria haver entendimento entre as diferentes universidades para que houvesse uma complementação no ensino da geografia. E esse ensino hoje se torna cada vez mais importante, uma vez que o mundo cada vez se torna menor. Eu, quando fui para a Europa a primeira vez, eu levei 15 dias dentro do navio. Hoje a gente vai em 10 horas, a gente vai de avião. Então, o indivíduo dá a volta no mundo hoje rapidamente. De forma, então, que essas distâncias encolheram muito. Qualquer coisa que ocorre lá em Chernobyl, de noite a gente sabe. Porque o satélite está passando aí por cima e deixando essas informações. O outro está passando, está fotografando as queimadas, está fotografando os fatos todos que ocorrem. De forma, então, que isso significa uma diminuição do nosso habitat. Significa que a gente toma conhecimento. E isso, em parte, vem facilitar, hoje, todo esse problema ambientalista que está sendo criado na época atual. Que não é diferente da nossa época naturalista, porque os fatos são os mesmos, eles não mudaram. A concepção de ver a coisa é que pode ter evoluído. Mas o que era físico é físico, o que era humano é humano, continua sendo. O que se olha hoje é a integração desses diferentes fatos. E, é claro, à medida que nós temos condições de descer cada vez mais no detalhe, nós temos maiores facilidades de interferir dentro desses ecossistemas, para melhor ou para pior. O que a gente deseja é que isso seja para melhor, porque pelo crescimento humano há necessidade de se olhar com maior cuidado esse meio ambiente. Eu gostaria de fazer duas perguntas ao professor Gelson. Uma delas se refere à evolução na universidade, no trato da questão ensino, pesquisa e extensão. Quer dizer, hoje nós sabemos que a universidade desenvolve uma série de trabalhos a nível de extensão, principalmente junto a comunidades carentes. Quer dizer, qual foi a evolução sofrida nesses últimos anos? Uma segunda se refere ao rótulo, que começa a se dar, taxando geografia do operariado, saber se realmente a geografia ela sempre serviu a uma elite. Eu gostaria da opinião do professor Gelson sobre isso, porque eu sou formado em geologia e não tive uma convivência um pouco maior dentro da universidade com o pessoal da geografia, ok? Quanto à tua primeira pergunta, Cláudio, a universidade, ela evoluiu e o curso de geografia também. No passado, nós não tínhamos uma estrutura para oferecer serviços à comunidade. Nós procurávamos interessar a comunidade, nós procurávamos fazer excursões e integrar o aluno dentro da comunidade ou trazer a comunidade ao aluno nas diferentes visitas que nós realizávamos. Mas, em realidade, nunca houve oportunidade de se fazer trabalhos aplicados assim à universidade. Bom, e isso, em parte, é explicado porque havia antigamente uma instituição que globalizava grande parte do ensino e da pesquisa da geografia, que era o IBGE. Então, o IBGE, pelas suas peculiaridades, e pertencia ao governo, então tinha verbas específicas para fazer estudos em toda a área do Brasil. Eu praticamente tive a oportunidade de viajar por quase todo o Brasil em diferentes tipos de trabalho de pesquisa feito pelo IBGE. De forma que a universidade, ela tinha uma função de pesquisa mais estática, mais de laboratório, ou na formação de professorado de um modo geral. Quer dizer, só mais recentemente, então, é que houve essa tendência de integralização da universidade à comunidade. Então, esses trabalhos foram realizados como Cachoeiro e Macacu, uma tentativa inicial que eu fiz com o professor Jefferson de Itaocara, outros trabalhos mais recentes que vocês conhecem melhor do que eu.
De forma, então, que só muito recentemente é que a universidade, o próprio governo, vem tentando criar uma mentalidade de pesquisa dentro da universidade. Mas, eu digo sempre, essa mentalidade de pesquisa, ela não pode ser feita de um dia para o outro, porque isso é quase que uma tradição. É uma orientação que se imprime dentro de uma unidade de pesquisa e ela evolui, ela caminha, quer dizer, então o professor passa a se orientar dentro desse sentido. Quer dizer, então não há condições do governo dizer, bom, a partir de amanhã o professor é pesquisador. Isso não funciona. Não funciona porque existe todo um preparatório. Nós temos pesquisadores dados, mas a maior parte não. Eles são orientados, depois aquilo se torna uma rotina. E o indivíduo que gosta, então, ele continua estudando, ele continua se aperfeiçoando. E hoje, toda a parafernália moderna ajuda enormemente hoje o professor. Né? São fotografias hoje tiradas de satélites, é a parte de computação gráfica, né? A cartografia que evoluiu enormemente. Então, os instrumentos hoje são muito mais atuantes e, por outro lado, o próprio governo, nessa tentativa de melhorar as universidades, vem empregando, apesar de pouco, dinheiro, vamos dizer, para a melhoria das condições de ensino e de preparo de pesquisa dentro da universidade. Quer dizer, por esse lado, a diferença é muito interessante. O IBGE hoje não perdeu a sua vocação de pesquisadora, mas hoje se vê muito mais reduzido dentro das suas atividades, apesar de que ele conta internamente com uma pleiade muito maior de pesquisadores. Hoje vocês têm um DERNA, que é de meio ambiente, vocês têm a parte de geografia que perdeu enormemente sua importância, mas ainda com um grupo bastante valorizado, e em grande parte com muitos ex-alunos aqui da Universidade Federal Fluminense. Schmidt, tem um grupo grande que foram alunos nossos e que hoje estão atuantes dentro do IBGE, a nova geração de geógrafos hoje, né, que substituiu justamente a intermediária que éramos nós e que substituímos mais antigos, como Alfredo Porto Domingues, Nilo Bernardes. De fato, está havendo assim, uma substituição por parte disso. Então, o IBGE se diversificou. O DERNA hoje faz estudo de meio ambiente, tem especialistas em quase todos os ramos de pesquisa. Né? A geografia continua com uma parte muito mais voltada para a parte econômica e a parte humana, propriamente dito, ou social. E é claro que nós temos a cartografia, que evoluiu enormemente dentro do IBGE, se modernizou, a parte de estatística também cada vez mais moderna também, e que ajuda enormemente toda a parte de pesquisa do governo. Né? Então, de um lado vocês veem o IBGE continuando como área de pesquisa e, por outro lado, o governo, com a própria reestruturação que foi realizada, criando mecanismo de pesquisa dentro da universidade. Porque a universidade, ela cresceu, o número de universidades hoje no Brasil é muito grande, e ela estava muito voltada a pequenas coisas, enquanto que hoje não, o governo tem interesse de que ela participe mais ativamente na vida, vamos dizer, econômica, social, política do Brasil, né, no momento atual. Né? Eu acredito que tenha mais ou menos respondido essa pergunta do Cláudio. Quanto à segunda pergunta, no meu entender, geografia é geografia. Né? Nós podemos rotular a geografia como a gente quiser. Né? Os rótulos iniciais vocês conhecem, a geografia física, a geografia humana, a geografia econômica, eram os 3 ramos principais de ensino, de pesquisa, de estudo dentro da geografia. É claro que cada um tem as suas tendências, gosta de determinadas áreas de pesquisa e isso leva à especialização. Por exemplo, hoje vocês têm pesquisa de geógrafos dentro das condições de habitabilidade de uma cidade. Existe estudo feito no estado de São Paulo de efeito da radiação dentro de uma cidade, como essa radiação afeta
a vida humana, quer dizer, o calor, como ele é gerado internamente, na própria cidade, como isso vem influenciar toda a própria comunidade. Né? Quer dizer, então, em realidade, as especialidades nós escolhemos. Quer dizer, nós rotulamos aquilo, gostamos daquilo, então a gente faz aquele tipo de coisa. Mas, em realidade, geografia, ela não tem, a não ser os grandes ramos, que de fato são rotulados, o resto é aquilo que a gente quer fazer. Então, é claro que se a gente se interessa por determinado ramo dessa ciência, a gente pode imprimir, vamos dizer, determinadas características e procurar mesmo mostrar que ela influencia. No passado já foi feito. Inclusive, durante a guerra, se procurou, dentro da geopolítica, mostrar que a geografia era uma geografia política, que ela tinha influência nas conquistas do Hitler. Então, nós tivemos especialistas dentro dessa área, né, que procuravam mostrar a influência da geografia em si, e que depois que acabou a guerra, isso praticamente perdeu o grande valor dela, e vocês veem que atualmente essas grandes modificações que estão ocorrendo no mundo mostram muito bem que esses rótulos são rótulos, né? São coisas que nós criamos e que podem continuar, como a geografia continua com geografia humana, econômica e política, e determinados rótulos desaparecem, como na própria evolução política da nossa terra, como sistemas capitalistas, socialistas, comunistas, não é? São rótulos que foram criados e que podem subsistir ou não. Não é? Eu acho que dentro desse nosso tipo de estudo, de fato, é apenas uma questão de rótulo. O indivíduo, então, pode chamar determinada coisa, geografia do operariado, pode. Né? Hoje nós temos escolas para a formação de líderes do operário, por que não ter uma geografia do operariado? Mas é uma coisa muito local e uma coisa muito de cada um, né? E não aquilo que é a geografia como ciência, que nós não podemos deixar de ver esse conjunto que representa ela e o que ela é para a humanidade. Bom, o Veloso me perguntou sobre a importância do IBGE com relação aos cursos de férias que eram realizados. O curso de férias foi uma evolução dentro do IBGE, porque todos nós, pesquisadores do IBGE, éramos professores. De forma, então, que nós uníamos aquilo que a gente gostava, uma outra coisa também que a gente gostava, né? Todo mundo era professor e todos eram pesquisadores. E a ideia era passar um pouco da nossa experiência, então, para outros técnicos, para outros professores. E o IBGE começou, então, com um curso de férias que atendia ao professorado do ensino médio, né? E nós fizemos uma sequência enorme de cursos. Cada curso tinha um direcionamento, né? É claro, ele tinha geografia física, humana, econômica, cartografia, mas cada um tinha uma filosofia própria. O curso não era dado assim como um curso qualquer. Havia uma orientação que era dada. Por exemplo, um dos últimos foi sobre aproveitamento das áreas oceânicas e, com isso, então, a ocupação da costa, problema da pesca, problemas, todos eles ligados, então, à parte de mares, parte de pesquisa, atualização na pesquisa, pesquisa de petrolífera, tudo que tivesse ligado a mar. Então, foi um dos exemplos do último curso de férias. E é claro que, de acordo com cada tema, então, o IBGE também procurava pesquisadores, às vezes não dentro do IBGE, mas que vinham dar a sua contribuição. Então, nós tivemos oficiais de marinha, nós tivemos pesquisadores de fora, da Universidade de São Paulo, de Minas Gerais, que vieram também contribuir com esses cursos de férias. E a ideia do curso de férias foi tão boa que, a partir de um determinado momento, o IBGE passou a dar 2 cursos de férias. Um era dado em janeiro e outro em julho, nos períodos justamente de férias. E passou a ser o janeiro o curso que era dado para professores de ensino médio e julho para professores de ensino superior. Então, houve alguns cursos de ensino superior, dos quais eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns deles, né? E o IBGE ainda teve a felicidade de exportar esses cursos. Por exemplo, esses cursos que foi sobre a parte marinha, nós demos esse curso no Ceará, lá na universidade, lá em Fortaleza.
De forma então que o IBGE deslocou a equipe para Fortaleza, o Estado deu condições, trouxe professorado do interior, né, para assistir, fez uma seleção, é claro, mas trouxe o professorado e nós repetimos esse curso lá no Ceará. Outros cursos foram repetidos em outros locais também. De forma então que foi uma pena o momento que o IBGE parou de fornecer esses cursos, porque ele achava que esses cursos deveriam ser fornecidos pelas universidades. Então, ele se omitiu no sentido de abrir um campo novo para a universidade, né? Permitir que a universidade, então, pudesse também oferecer esses cursos, coisa que foi feita aqui na Fluminense, vários tipos de cursos, eu sei que foram dados aí para ensino médio. A Fluminense encampou a ideia ainda quando eu estava aqui, também de fazer, mas depois isso foi realizado, né? Quer dizer, hoje eu não penso que o IBGE volte a fazer curso, porque a instituição evoluiu de outra forma, né? O governo também, mas eu acredito que isso que foi lançado dentro da universidade encontrou um campo bastante vasto e que pode, de fato, acelerar isso. E eu acho que isso vem de encontro aos interesses da comunidade, né? É aquela história que eu digo a vocês, um curso bem aplicado, de leitura de cartas, leitura de atlas, determinados assuntos, porque o nosso professorado no interior ele tem uma dificuldade muito grande na sua formação, né? De forma então que esses cursos aplicados e dados para a área do interior, eles só viriam beneficiar então o nosso alunado. Bom, quanto à segunda pergunta do Veloso, a grade curricular é uma coisa muito específica. Uma das críticas que se faz muito à geografia, se dizia, a geografia é a ciência do blá blá blá. E o blá 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 seria no sentido que ela não tem uma fundamentação fixa, uma fundamentação como a matemática, como a física. Isso já foi falado por mim anteriormente, que o geógrafo sempre utilizou um método quantitativo. Esse método quantitativo é muito importante. Apenas o método quantitativo evoluiu com o aparecimento, com a evolução na parte de utilização de computadores, né? Mas nós sempre usamos uma geografia quantitativa. Quantitativa que era feita na base do lápis, né? Era na base dos climogramas, de histogramas, de tabelas, de médias, de medianas, de isaritmas. Então, isso é uma geografia baseada em alguma coisa, sempre foi feito desse tipo. Então, o aparecimento do computador veio acelerar esse processo. De forma, então, que se a pessoa não usa o computador, diz, mas você não faz geografia matemática. E essa não é a realidade, né? Quer dizer, se o indivíduo tem equipamento, ele pode evoluir, ele pode andar mais rápido, ele pode ter mais facilidades, mas se ele não tem, ele pode fazer uma geografia que tem um embasamento firme, né, na base do lápis e da caneta, né, fazendo as continhas, fazendo os mapas, fazendo os histogramas, toda essa representação então que é feita. Portanto, eu acredito que dentro da base geográfica, a geografia tem uma fundamentação científica. Tem, apesar dela ser uma ciência muito eclética, porque ela abrange praticamente de tudo. E no passado ela abrangia muito mais. Foi sendo feita uma certa simplificação para atender a própria evolução do mundo moderno. Quer dizer, à medida que o mundo passou a correr muito, então o nosso aluno de geografia não se interessava mais em saber que o pigmeu ainda vive hoje, até hoje, no ano da graça de 1992, na África. Ele está lá, vive ainda como vivia há 500 anos atrás, né? É claro que hoje ele começa a ter a influência do indivíduo que vai como turista, que quer ver o pigmeu, como ele vivia, né? Então, fica essa coisa assim, fica um contraste muito grande de alguma coisa que continua ocorrendo com uma sociedade que passou a evoluir de uma forma muito rápida, né? Essa evolução já foi falada por mim nas modificações que ocorreram na própria União Soviética de hoje, né? Que já era, né?
Quer dizer, a separação de alguma coisa que eram 17 repúblicas unificadas e que passaram a ter cada uma individualidade, cada um querendo ter a sua importância, mostra muito bem como a coisa está evoluindo. Mais recentemente, problemas de racismo entre brancos e negros nos Estados Unidos. Não é? É claro que problemas sociais e econômicos, no caso brasileiro, os supermercados que têm sido desvalizados nesses últimos tempos, não é? Quer dizer, então são coisas atuais, são coisas que mostram muito bem que há uma evolução, que nós temos que acompanhar essa evolução, mas é muito importante que a gente tenha uma ideia de como nós chegamos a esse estágio para que essa evolução se processe de uma forma bastante razoável. Não é? Quer dizer, então um conhecimento do passado é sempre importante. Quer dizer, o nosso aluno acha que o que ficou para trás não tem valor. No entanto, ela é muito importante porque explica muita coisa na época atual. Não é? Esse crescimento humano, o crescimento da sociedade, a evolução dessa sociedade, quer dizer, tudo isso então está gerando problemas muito graves dentro da sociedade atual, porque algumas áreas evoluíram muito rapidamente. Dentro dessas áreas, alguns estoques raciais evoluíram mais rapidamente do que o outro. Não é? Problema de racismo entre branco e negro, por exemplo, no caso dos Estados Unidos. Não é? Ou problemas de minorias políticas, no caso da Iugoslávia, com bósnios, herzegovínios. Não é? Quer dizer, então cada um quer ter as suas peculiaridades, que se respeite as suas peculiaridades, e do outro lado a gente olha assim uma Europa que hoje está abolindo fronteira, está se unificando. Daqui a pouco o indivíduo pode passar da Alemanha para a França a partir do ano que vem, da França passar para a Inglaterra, da Inglaterra ir para a Espanha, sem nenhum problema, a moeda mesma, uma economia unificada, dentro de um mundo que de outro lado está conturbado. Quer dizer, a gente vê hoje duas realidades dentro dessa evolução. E essas realidades são mostradas historicamente e geograficamente, por questões de minorias raciais, por questões de problemas econômicos. Isso tudo a história e a geografia mostra perfeitamente como eles evoluíram. Quer dizer, eu, professor Gelson Angel Lima, nesse ano eu jamais poderia acreditar que a União Soviética deixasse de existir, porque eu achava que era um regime tão fechado, tão hermético, que dificilmente ia se conseguir modificar aquilo. E, no entanto, de repente, aquilo se desmoronou como um castelo de carta. Destruiu-se o muro, unificou-se a Alemanha de uma forma ou de outra, ainda com seus problemas, é claro, porque representou muitos anos de separação, mas é uma outra realidade do mundo. Quer dizer, nós estamos, então, passando por uma transformação globalizante. Essa transformação é política, essa transformação é social, é racial, se a gente pode usar entre aspas. Então, é física, porque nós estamos mexendo no meio ambiente. Então, eu acho, o nosso aluno é um pouco avesso, por exemplo, à matemática, à física, à química, mas é importante que eles conheçam como esses processos agem. Nós não podemos entender um processo de erosão sem